Aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. O Senhor é bom, né, irmãos? Não é bom pertencer a este Deus lindo, que é o nosso Abba. Amém, queridos? Hoje é o 17º dia da campanha, irmãos. Tá acabando, gente, já, né? Parece que foi ontem, passou rápido, não passou, irmãos? Quem acha que passou rápido? Passou rápido, né? 17º dia, você recebeu aí no grupo da sua célula o material, o compartilhamento dessa palavra, o processo de transformação da alma. Sabe o que é interessante, irmãos? Quem fez o CME aqui, o curso de maturidade no Espírito? Então, uau, aleluia! Então, vocês viram essa matéria, não é verdade, irmãos? Hoje nós vamos dar um spoilerzinho para os irmãos, porque o pastor Luiz colocou no livro essa matéria, né? E essa é uma matéria poderosa. Falo para vocês que quando eu fiz o cursão, quando eu fiz o CME, e eu passei por essa matéria, o processo de transformação da alma mexeu demais comigo. Trouxe revelação em muitas áreas da minha vida. Amém? E vamos compartilhar então essa palavra hoje. O slide que está aqui é o slide que a gente usa na escola, tá bom? Então vai ter outras partes. Aqui o pastor Luiz colocou apenas uma parte. Vai ter mais partes, mas a gente vai passar. O Mateus ali vai passar para nós. Aleluia. Amém? Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Volta para mim aqui, só vou fazer um... A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Muitos confundem o culto racional com uma fé racional. Não tem fé racional não, tá bom? Fé nunca é racional. Fé sempre é extraordinário, é sobrenatural. Amém? Mas o culto é racional. Amém? E como que eu presto um culto racional a Deus? Apresentando o meu corpo como sacrifício. Mas é outra matéria, tá bom? Aliás, é a mesma matéria, mas não vamos falar sobre isso hoje. Passa para mim. E não vos conformeis, vamos falar aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volta para mim lá para o primeiro slide. Eu quero que eles vejam a borboleta. Então veja bem, irmãos, segundo a palavra de Deus, o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Quem sabia disso? Nós somos um ser triuno, tal qual o nosso Deus é. Amém? Nós somos espírito. Amém, irmão? Obrigada. Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? E a salvação completa que o Senhor opera nas nossas vidas, o primeiro estágio é a salvação no nosso espírito. Então, quando você crê no Senhor, você passa pelo novo nascimento. Esse é o primeiro estágio. Amém? O seu espírito é regenerado. Amém, queridos? Isso é imediato. Isso acontece quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Imediatamente seu espírito ele é regenerado. O segundo estágio é o processo da transformação, a salvação da alma. A salvação da alma seria a transformação da alma. Esse estágio, ele está acontecendo. Ele é um processo que está acontecendo na sua vida. Amém? O seu espírito ele já foi regenerado. Quem lembra dessa lição? Eita glória! O seu espírito ele já foi regenerado. Quando você crê em Jesus, imediatamente o seu espírito vive. Amém? Recebe vida de Deus dentro de si. Mas a sua alma precisa ser salva. Por isso o processo da transformação na alma. Esse estágio também pode ser chamado como transformação ou santificação. Ele acontece hoje pela renovação da mente e pelo contemplar no Senhor. Então esse é um processo que eu e você ainda estamos, amém? Agora o terceiro estágio da salvação é o corpo. O seu corpo, a sua matéria física, ele vai ser glorificado.
Amém? Então, quando eu falo de salvação, tem 3 estágios de salvação. O primeiro, então, é o espírito regenerado, que já aconteceu. Amém? Então, isso aponta para o passado. O segundo é a salvação da alma, que é a transformação da alma. Isso aponta para o hoje, para o presente. Amém, irmãos? Mas o corpo glorificado aponta para o nosso futuro. Amém? Jesus vai revestir você com a glória dele e você terá um corpo glorificado. Amém, irmãos? Então nós vemos que a intenção de Deus é nos salvar completamente. E você sabe que muitas pessoas não entendem isso. Alguns pensam, estou salvo já e acabou. E na verdade existe um processo ainda, amém? Claro que essa salvação quem opera em você é Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então a intenção de Deus é nos salvar completamente. Primeiro alcançando o nosso espírito, depois a nossa alma e no fim o nosso corpo. Mas uma vez que o nosso espírito já foi regenerado, agora nós vamos precisar entender o processo da transformação da nossa alma. Acredite em mim, os maiores conflitos que você tem não estão no seu espírito e nem mesmo no seu corpo. Seus maiores conflitos estão na sua alma. Quem vence a alma, vence todas as coisas. Amém. Oh, glória, aleluia. Você está aí? Fala para o seu irmão, nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? A palavra transformação é metamorfos, no original grego. E significa que uma substância é mudada em sua natureza e forma. É uma mudança interior que vai refletir no exterior. Amém? É algo que acontece por dentro, mas que vai gerar uma mudança que vai se caracterizar por uma mudança exterior. Amém, irmãos? Ou seja, é uma mudança interior que vai ocasionar numa mudança exterior. Ou seja, você chega aqui uma lagarta, mas vai sair daqui uma borboleta. Fala pro seu irmão, você tá meio lagartinha aí, irmão, mas já você vira uma borboleta. Pode ir lá para o 21º slide. Isso, aí. Amém? Esse tipo de mudança é uma mudança metabólica, ou seja, acontece por meio do seu metabolismo. Então, você ingere algo que vai mudando o seu exterior. Aquilo que você coloca para dentro vai gerando uma mudança dentro de você que vai refletir aonde? No seu exterior. Amém, irmãos? Por exemplo, você vê alguém pálida, né, com carinha meio assim, vai chegando uma idade, a gente vai ficando com umas olheiras roxas, é assim ou não é, irmãs? Irmãos também, né? A diferença é que os homens não usam maquiagem, mas as mulheres usam, sim ou não? As mulheres usam para realçar a beleza. Então, veja bem, aí nós passamos, né, uma maquiagem, um blushzinho para deixar mais coradinho, a pessoa tá assim meia branca, meia estranha, meio amarelada. E aí a gente vai lá e passa uma maquiagem, uma base, um pó. Não é isso? Depois passa um rímel no olho. Levanta. Agora tem até, eu vi que tem até uns adesivos para levantar o rosto, gente. Olha, é um adesivo super fininho que põe, depois passa a maquiagem rebocada lá, com a sua cara puro reboco. E quantos você tem? 25. A questão é que quando sai na chuva, a verdade se revela, sim ou não? A verdade se revela, ou seja, você pode até aplicar uma maquiagem, mas quando lavou, voltou aquela cara pálida, as ruguinhas vão aparecer. Amém? Então, como que nós mudamos uma pessoa? Nós mudamos, a mudança em nós acontece por meio daquilo que nós ingerimos. Amém, queridos? Aquilo que nós ingerirmos vai trazer uma mudança para fora das nossas vidas. Amém? Porque ela vai gerar uma mudança dentro que vai se expressar através das nossas vidas. Amém? Essa reação química dentro de nós, ela vai mudar a constituição do nosso ser. Quando você ingere uma comida diferente, ela gera uma mudança dentro de você e ocasionalmente vai mudar o seu exterior. Amém? Eu vou fazer uma dinâmicazinha que eu faço na aula. Pega para mim aí, irmã. Ô, glória. É mais ou menos assim, ó.
Quando você... Oh, que bonito isso aí. Eu falei, pega um balde. Os irmãos sempre são excelentes naquilo que fazem, né, irmãos? Eu falei, pega um balde. Por mim tinha um balde estranho lá. E aí eles vêm com esse negócio mais lindo do mundo aqui. Pode subir aqui, gatona, porque a gente está passando na live. Então, segura aqui para mim. Eu vou segurar aqui. E você vai ser Jesus. Você vai ser o Espírito Santo. Vem aqui. Então, como que é aqui, ó? Ó, você e eu somos isso aqui, ó, tá vendo? Nós somos sujinhos, né? Nós somos estranhos. Nós não temos a vida de Deus. Pode subir aqui. Vem pra cá. Aqui, ó. Isso. Mas o que acontece? Nós começamos, quando nós nos expomos à palavra de Deus, eu vou chegar nesse ponto já já, coloca aqui para mim, vai colocando. Vai gerando uma mudança dentro de nós. Ó, se ele colocar devagarzinho, tá vendo? Não muda. Pode colocando, pode colocar, pode colocar. Não muda muito. Pode colocar, amor, é para vazar mesmo. Pode soltar, isso. Não muda muito. Pois quanto mais você se expõe, agora vira mais. Você vai devagarzinho, não muda. Pode virar, menino. Tá com dor, pode virar. Gente, tá com dor. Vira, irmão. Vira tudo, irmão. Vira tudo. Meu Deus, que medo é esse? Não vai dar certo se você fizer assim, menino. Gente, ajuda ele. Pode virar. Tá com medo. O Espírito Santo não tem medo. Calma, irmão. Comecei assim, depois você fica mais nervoso. É assim mesmo. Ó, você percebe, ele não foi muito violento, mas sabe que o Espírito Santo é mais violento que nós, às vezes, né? Ó, a sujeira estava no copo. Então, ele vai colocando. Quanto mais lento é o processo, mais misturado fica a sujeira. É mesmo quando você recebe uma palavra, nós estávamos falando até ontem, você recebe uma palavra da graça, mas recebe 2 da lei, esse processo fica aqui, essa água fica aqui ainda suja. Tinha que ser mais rápido. Quando coloca mais rápido, ou seja, mais vezes, para a dinâmica dar certo, né? O irmão ficou com medo. Mais rápido vai ser o processo da transformação na sua vida. Essa limpeza. Amém, irmãos? Deu para compreender? Tá vendo que o copo ainda está meio sujo? Sim ou não? Mas a água já limpou? Já limpou, glória a Deus. Aleluia, irmão, glória a Deus. Leve a taça. Eita, vamos aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos, coitadinhos. O irmão ficou nervoso. Não precisa ficar nervoso não, irmão. No começo é assim, depois piora. Você sabe o que acontece, ó? Essa mudança que nós vimos aqui, ela não é exterior. É o que vem de dentro. E é o resultado de um processo metabólico. Nesse processo, o que acontece? Aquilo que já existe no copo vai ser substituído por um novo elemento. Quando é colocado um novo elemento, aquele elemento que estava ali começa a sair, até que ele seja completamente aniquilado da nossa vida. Amém, irmãos? E esse processo, então, chama-se transformação. É algo novo que vem para substituir aquele velho elemento e leva aquele velho elemento embora. E o metabolismo obrigada, querida. Vai incluir 3 itens. Primeiro, preciso do suprimento de um novo elemento. Ou seja, aqui nós vimos que tinha uma água suja. Então, eu preciso de uma água limpa. Amém? Para vocês entenderem. Eu preciso de substituir aquilo que já está em mim. Segundo, a substituição pelo novo elemento. E terceiro, a eliminação ou remoção completa do velho elemento. Quanto mais aquela água cai naquele copo sujo, mais remove o quê? As impurezas. Vocês conseguiram entender essa parte? Amém. Vocês percebem que se o processo for lento da água, vocês perceberam isso, né? Ah, tá. Nem notei, gata. Ó, vocês percebem que se o processo desse novo elemento, ele for pouco, você percebe que demora esse processo, sim ou não? Se você coloca pouco desse elemento, ou em dias, vamos colocar assim, um pouco aqui, um pouco daqui, um mês, um ano, mais difícil vai ser essa mudança dentro de você. Você conseguiu entender isso? Sim ou não? Qual é o elemento que vai produzir a mudança, então, em você? Fala comigo, Cristo. Pastora, mas Cristo já está em mim. Como assim?
Cristo já está em mim, então já está sendo transformado. Na verdade, Cristo está em você. Mas Cristo precisa ser visto por você todos os dias. Se você contempla tudo, mas demora para contemplá-lo, dificilmente você vai ser transformado como essa água aqui. Estão entendendo, sim ou não? Então, desde o momento em que nós somos regenerados no nosso espírito, ou seja, que você nasceu de novo, o Senhor deseja que essa vida continue se expandindo pelo seu espírito, do seu espírito para a sua alma. Assim, a sua vontade, suas emoções e a sua mente serão transformadas. Vontade, emoção e mente são as faculdades da alma. Amém? A sua vontade, a sua mente, que é o seu intelecto, e as suas emoções estão dentro da sua alma. Amém? E elas precisam ser transformadas. Amém, irmãos? Deu para entender? Então, no momento da nossa conversão, o nosso espírito é regenerado e mudado. Mas a nossa mente, emoção e vontade não são transformadas. Quer um exemplo? Você foi regenerado, mas tem coisas que você ainda quer fazer e que é do velho homem. Sim ou não? Porque a sua vontade quer. É a sua vontade que quer. Então, ela precisa ser o quê? Transformada. Amém, irmãos? Quantos querem ter a vida transformada hoje, a alma transformada? Aleluia! Recebemos Cristo como vida no nosso espírito, mas agora precisamos tê-lo na nossa alma. Precisamos que Cristo transborde, igual esse copo aqui, transborde do nosso espírito para a nossa alma, até que cada parte seja transformada à sua imagem. Então nós pensaremos como ele pensa, nós vamos falar como ele fala, nós vamos andar como ele anda e nós vamos amar o que ele ama. Por exemplo, um cristão fala palavrão? Pergunta para o cristão aí do seu lado, você fala, irmão? Pois é. Pastor, eu não falo palavrão, pastora, só quando eu fico muito brabo. Eu pergunto para você, Cristo fala palavrão? Estão entendendo? Aonde que estão os palavrões? Se você satura sua mente com palavras impuras, sua mente vai soltar pela sua boca. Está entendendo, sim ou não? Tem gente que nem pensa, fala o que vem na mente. Pá! Solta. Por isso que você foi feito para pensar. Amém? Mas você precisa ter a vida de Cristo. O que Cristo gosta? Não tem como eu gostar daquilo que Cristo não gosta. Na verdade, se a minha alma não for regenerada, não for transformada, tem como sim. Amém? Por isso nós temos que trazer Jesus para dentro de nós todos os dias. Amém? Porque nós vamos ter semelhança do nosso Senhor na nossa vida prática. As pessoas vão olhar para mim, para você e vão dizer, Jesus está aqui. Pois é, alguns deram amém, glória a Deus, mas cadê? Jesus está aqui. Porque as pessoas elas vão ver o que você reflete, o que você representa. Amém? Não tem essa conversa de não me julgue. Como não me julgue se suas atitudes falam por si? Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que envergonham o evangelho. Por que envergonham? Porque elas escolheram nascer de novo no espírito, mas elas escolheram parar. E não crescem mais. Pararam no crescimento. Não querem ser transformadas. Não querem pensar como Cristo pensa. Não querem falar o que Cristo fala. Não querem amar o que Cristo ama. Mas eu e você que queremos crescer, mudamos a nossa alimentação e estamos sendo transformados à imagem do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, como eu faço para ser transformado? Quem quer ser transformado? Agora, Deus. Primeiro, renove a sua mente. Amém? Aqui vai estar outro tópico, porque é do slide antigo, mas não tem problema. Você anota aí se quiser, renove a sua mente. Então, primeiro, para eu ser transformado, o apóstolo Paulo fala para os romanos, transformai-vos pela renovação da mente. Se eu quero ser transformado, primeiro eu preciso mudar o que? A minha mente. A minha mente precisa ser renovada, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, Romanos 12 diz que a transformação, então, acontece pela renovação da mente. Fala para o seu irmão, você vai precisar renovar a sua mente. Então, o apóstolo Paulo fala aqui no livro de Romanos, que para eu ser transformado, eu preciso renovar a mente. Mas ele não diz como
transformar a mente. Mas lá no livro de Tiago 1:21 diz, a Bíblia fala que a palavra de Deus salva a nossa alma. Olha lá, Tiago 1:21 diz, portanto, despojando-vos de toda a impureza. Lembra daquele copo sujo? Como é que eu vou me despojar da sujeira? Não é virando o copo, é substituindo, amém? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém, irmãos? Como então que eu mudo? Recebendo a palavra dentro do meu espírito, dentro do meu coração, dentro da minha vida. Amém, irmãos? Eu preciso acolher com mansidão. Agora, por que isso aqui é importante? Pega esse ouro. Sabe por que tem gente que não muda? Porque tem gente que não recebe a palavra com mansidão. Então, por exemplo, aqui eu vou pregar para você uma palavra que está na Bíblia. Mas você vai dizer assim, não concordo com isso. Você acolheu com mansidão? Claro que não. Porque tem gente que não muda. Sim ou não, irmãos? Você precisa acolher a palavra com mansidão. Você se despoja de toda impureza e acúmulo da maldade quando você acolhe a palavra. Você não fica discutindo com ela. Você recebe a palavra dentro de você como vida. Então a Bíblia diz, ela é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Ela é poderosa para transformar a vossa alma. A palavra transformar ou salvar aqui é sozo. E a palavra sozo significa restaurar, salvar, curar e renovar. Então tem quem diga assim, estou ferido na alma. Por que está ferido? Quem tem o processo de transformação, quem se entregou e acolheu bem a palavra com mansidão, vai receber o sozo, que é cura para a alma. Sabe por que está ferido? Porque não recebe com mansidão. De alguma forma está resistindo à palavra. Fala para o seu irmão, não resiste à palavra, irmão. Cara, se resistir à palavra, você vai se dar mal. Você tem que acolher. Mas eu não penso assim. Eu acho que não é desse jeito. Não é o que você acha. O que você acha não importa. É o que a palavra de Deus diz a seu respeito e a meu respeito, que é importante. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Aqui está falando que para eu ser transformado, eu preciso receber a palavra dentro de mim. E essa palavra precisa ser acolhida com mansidão. Só essa palavra que é acolhida com mansidão é que substitui a impureza e o acúmulo de maldade que nós temos. A palavra de Deus é poderosa para salvar. Uau! E nós podemos então concluir que a forma de Deus nos transformar é pela palavra. Como nós renovamos a nossa mente usando a palavra? Simplesmente recebendo. Você senta para comer. Você não fica pensando assim, pôs muito sal nessa comida. Sensacional. Minha mãe gosta muito de me servir. Muito, né? Não é uma benção. Nós, né? Nos servir, né? Vou falar assim porque tem minha irmã. Ela vai pensar que eu sou a mais amada, aleluia. E aí, toda vez a minha mãe faz um omelete para mim. Ela sabe que eu como ovo, né? Aí, ovo, assim, de manhã. E ela sempre faz omelete. Ela fala, vem, filha, tomar um café, passa aqui. Aí ela sempre faz omelete. Mas a minha mãe não experimenta muita coisa. Principalmente depois que ela descobriu que tinha a questão da diabetes. Ela quase não experimenta as coisas. Isso ela faz um ovo meio salgadinho para mim. Mas eu ficava com receio de falar para ela, porque tadinha, ela faz com tanto carinho, né, o ovo. Aí, ela tá na live. Continuarei comendo seus ovos sensacionais. Consalcionais, seus ovos, mãe. E aí, eu falei para ela assim, eu tomei 3 copos de café com leite ali, ela, nossa, hein? Toma um café com leite, hein, filha? Eu falei, não, mãe, tá um pouquinho salgado. Nossa, alguém, nem percebi, você tem que falar pra mim. Eu falei, mãe, você já tá fazendo de grátis pra mim, né? Já tá fazendo com tanto amor pra mim. Ela, não, você tem que falar. Olha, a gente às vezes vai comer na casa de alguém, quando te serve uma comida, você não fica anotando, olha, tá faltando aqui isso, tá faltando aquilo, porque não colocou tanto de coisa. Você é assim? Lógico que não, você senta e come, sim ou não? Eu não quis falar pra ela porque eu não queria perder a boquinha, na verdade. Ele está sempre com o ovinho pronto, que é bom, né? Mas olha, se você quer ter a mudança, você precisa receber a palavra. Como você recebe uma comida daqueles que você ama. Está entendendo, sim ou não? A primeira maneira de
de tomarmos a palavra é ouvindo. Fala para o seu irmão, ouvindo. Quando você ouve a palavra, você está submetendo a sua alma a uma mudança metabólica. Amém? Mas além de ouvir, nós precisamos também de outras práticas. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quais são as práticas, segundo o texto de Josué 1:8, que nós temos que fazer para ser bem-sucedido? Primeiro, eu preciso falar a palavra. Amém, irmãos? Então você recebe uma palavra, você viu que você recebeu aqui na campanha? O versículo e a confissão? Então você confessa em cima do versículo. Amém, irmãos? Então veja, primeiro eu preciso falar a palavra, depois eu preciso meditar naquela palavra. Meditar é trazer para dentro de você. Amém? Não é simplesmente ler, é trazer para dentro, é pensar naquilo que você está lendo. Depois você precisa o quê? Praticar a palavra. Pelo que nós aprendemos aqui em Josué 1:8, a palavra tem poder para nos transformar quando se torna revelação no nosso coração. Amém, irmãos? Lá no livro de Mateus, eu quero ler, não vai ter no slide, acho que é aí? Não sei se tem, acho que não tem. Mas eu quero ler com você, Mateus capítulo 16, verso 13. Não, verso 15. Não, vamos ler o 13. Diz assim, ó. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus pergunta para os discípulos: quem estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Verso 15. Então, eu vou ler, vai, 14. Eles responderam, alguns então disseram, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Olha o que as pessoas pensavam que Jesus era, uma reencarnação. Pois é. Mas aqui, no verso 15, Jesus agora pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha, Jesus não precisava de autoafirmação, tá bom, irmãos? Jesus estava perguntando porque Jesus queria mudar a vida de alguém. Tudo que Jesus pergunta para mim e para você é para transformar a nossa vida. Você recebe essa palavra? Simão, tem Simão aqui? Tem Pedro aqui? Glória a Deus. Ó, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Nenhum dos discípulos responderam nada, acho que ficaram assim pensando, o que será que eu respondo? Ele respondeu aqui, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne nem por sangue, mas por meio do meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu quero traduzir para você aqui. Hades quer dizer inferno, sepulcro, morte ou profundeza. Jesus está dizendo, as portas do inferno, as portas do sepulcro, as portas da morte, as portas das profundezas não prevalecerão contra você. Ou seja, não se mostrarão mais forte que você. Isso aqui é forte, irmãos. Amém, queridos? Agora entenda uma coisa. Aqui nós vimos que Pedro teve uma revelação. Qual foi a revelação? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Aí próprio Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então primeiro ele teve uma revelação. Amém, irmãos? Com essa revelação veio o quê? A confissão. E com a revelação e a confissão houve a transformação. De Simão, Jesus transformou ele em Pedro. E ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh, queridos, isso é poderoso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, toda vez que você tem uma revelação e você faz confissão dessa revelação, o resultado será transformação da sua vida. Amém, irmãos? Olha, e aí depois, na própria epístola de Pedro, está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, ele fala que a igreja é edificada com pedras, ou seja, pessoas que são transformadas. Tal qual Pedro foi,
ele também foi. Amém? A igreja também é. Olha lá. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Vira para a pedra do seu lado e fala: nós estamos sendo edificados. Casa de Deus. Aleluia. Amém. Você percebe que para colocar pedra sobre pedra, às vezes, tem que cortar uma arestazinha daqui, tem que dar uma raspadinha ali, sim ou não? A pedra é transformada na onde? No meio da edificação. Amém. Você e eu estamos sendo transformados, irmãos. Amém. Sabe, muitas pessoas acham que é irrelevante, não é importante estar no culto. Alguns falam: a igreja sou eu. Acho que você já ouviu isso muito. Mas olha, a igreja não é você, nunca vai ser você. A igreja somos nós. Amém? A igreja é o corpo reunido. Glória a Deus, irmãos. Isso é forte. Mas uma das maiores importâncias de reunir com os irmãos é a transformação, porque você recebe um alimento. E esse alimento vai gerando mudança dentro de você. Amém, queridos? Você é uma pedra da edificação que está sendo transformada. Há uma metamorfose acontecendo dentro de você. Você já não é mais quem você era. E certamente, daqui a um tempo, você não vai ser quem você é hoje. Amém? Em segundo lugar, contemple o Senhor. 2 Coríntios 3,18, Paulo fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A palavra aqui transformado também é metamorfos, amém? E essa palavra aparece 3 vezes na Bíblia. Uma é nos evangelhos, onde é traduzida como transfigurar, onde Jesus foi transfigurado. E as outras 2, que é em Romanos 12 que nós lemos, e agora em 2 Coríntios 3,18. Em Romanos, então, nós lemos que a transformação, ela vem pelo quê? Renovação da... Fala comigo, transformação. Pela renovação da mente. Fala transformação. Pela renovação da mente. Amém? Mas agora aqui em Coríntios, nós estamos lendo também que a transformação vem pela contemplação. Amém? Então o que Paulo está dizendo, basicamente, é que nós somos como espelho. Você é um espelho. Lembra? Eita, fez tanto sucesso, né? Então você é como um espelho. Amém? Contemplando e refletindo a glória. Eu quero que pegue, tá vendo aqui? Tem um... Isso, é para vocês verem mesmo isso aí. Não tem um brilho ruim? Assim, estranho, né? Não vou dizer que é ruim, porque é a glória. Aleluia. Amém? Então, veja. Paulo está dizendo, então, que nós precisamos ser como espelhos. Um espelho, ele reflete tudo que ele vê. Tá vendo aqui, ó? Ele está me refletindo e está me mostrando. Ele está me mostrando, amém? Então, se nós fôssemos ler esse texto que nós lemos aí, parafraseando, diz assim: todos nós, com o rosto desvendados, somos um espelho, refletindo, olha lá no teto, refletindo, quem está na live não vai ver, esse é um privilégio de quem está aqui, irmãos, perdão. Olha lá, refletindo, está vendo lá que está refletindo um nome? Refletindo a glória do Senhor. Aleluia. E quanto mais refletimos, mais somos transformados na imagem do Senhor. Amém? Quanto mais o espelho vê a imagem do Senhor, mais ele é transformado na imagem do Senhor. Amém? Você consegue ver aqui, ó? Ó, tá vendo que tá uma luzinha aí no seu rosto, sim ou não? Tá? Tá refletindo. Vem segurar aqui pra mim, vai alguém. Vem cá, pastor. Então você é esse espelho. Amém? Deu para entender? Vou fazer bem lúdico com você, para você entender, crianças. Então você é esse espelho aqui. Tá vendo? Eu quero para a luz mesmo, pastor, para irritar os olhos. Porque é a glória. É. É a glória, pastor.
Pode passar assim nos olhos. Glória a Deus. Então, veja bem, ó. Então, imagina assim, ó. Põe nessa luz aqui, pastor, que é forte, que é onde vai dar o ó. Pode ser assim. Tá refletindo uma luz aí? Tá. Olha lá, isso que eu quero. Você tá vendo assim, ó. Quando ele vai pra luz, tá vendo que ele reflete tudo? Tá bom, pastor, acabou o exemplo já. Fala pra mim. Mas presta atenção. Você tá vendo aí, não tá vendo uma glória, uma luz? Você percebe que diminuiu? Não força tanto. Porque ela está com o véu. Então ela não consegue refletir a luz na sua integridade. Tá conseguindo perceber? Bem didatiquinho para você entender. Tá entendendo? Então Paulo diz aqui que para eu contemplar o Senhor, que você é o espelho, lembra disso? Você precisa remover o quê? Não é para pôr véu na cara. Pastora, tem que pôr o véu para falar com Jesus. Não precisa. Paulo fala para remover o véu. Entendeu aí o ouro? Então, eu não quero desenhar, mas você entendeu, aleluia. Então, o que acontece? Qual que é o véu que Paulo se refere? Você sabe, irmãos? Fica aí, pastor. Tá doendo o braço já? Fica aí. Então, tá bom. Ó, se o véu for colocado, você percebe que não dá para refletir com clareza. Agora, o que vem a ser o véu que Paulo fala? Em Hebreus 10 fala de um véu, mas é o véu da parte interna do tabernáculo. É aquele véu também que foi partido, lembra-se? Que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Não é esse véu que a Bíblia menciona, embora também pode ser até colocado aqui. Mas o véu, precisamente nessa parte aqui, está falando sobre o véu que é colocado no rosto de Moisés. Amém? Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13, diz assim: E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles foram embotados, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da velha aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, se a lei estiver encobrindo o nosso coração, não poderemos contemplar Cristo em toda a sua integridade. E, consequentemente, não seremos transformados de glória em glória. Amém, irmãos? Esse véu é a lei, amém? E a lei ela é o oposto da graça. O que é a lei? Lei é tentar se relacionar com Deus com base no merecimento, com base na justiça própria, com base na sua obediência. Mas a graça é se relacionar com Deus com base no favor imerecido do Senhor. Amém, irmãos? Ou seja, estar com o véu é andar pela justiça própria. Não dá para eu e você sermos transformados se o véu está colocado sobre nós. Ainda que você tenha nascido de novo, meu irmão e minha irmã, se você anda pela lei, anda pelo merecimento, você anda com o véu. Você não consegue contemplar Jesus completamente. Consequentemente, não vai haver o quê? Transformação. Dá para entender? Está explicado? Glória a Deus. Amém? Mas, então nós precisamos o quê? Remover o... Vai lá de novo, pastor, na luz. Tá vendo que vê melhor a luz? Mas não basta, irmãos, só remover o véu. Não basta só remover o véu. Ele tem que ser apontado na direção correta. A direção correta é essa luz aqui. É que antes, quando eu fazia essa aula aí, a luz estava aqui, hein? Me ajudava mais. Porque parece o sol essa luz, né, pastor? E parece Jesus que brilha. Olha lá, tá vendo? Nossa, eu entendi o que vocês estão sofrendo. Pode virar para cá mesmo, pastor. Agora me deu até uma dor no olho. A glória. Glória deixa assim, gente. Ó, tá apontando lá, pastor? Aponta lá mesmo, pastor. Imagine que ali é Jesus. Lá, pastor. A culpa é dele agora. Nossa, eu fiquei cega. Eu preciso ler a palavra ainda. Meu Deus. Tá bom, pastor, vira só pra lá. Não precisa virar pra eles, não. Olha só, irmãos. O nosso... Pastor tá... Voltou... Cheio na sua vida, pastor. Ó, o nosso coração precisa contemplar correto. Eu posso estar sem o véu, mas eu posso contemplar as coisas erradas. Eu posso olhar para mim. Posso olhar para o chão e
Isso, pastor, faz a dinâmica com o espelho. Posso olhar para o chão, posso olhar para o lado. Para o lado, pastor. Isso, para o outro lado. Posso olhar para os irmãos, só para os irmãos. Eu e você temos que ser posicionados na direção correta, tá? Glória, amém. Você tem que ser posicionado na direção do Senhor. Amém, irmãos? Para que haja mudança, ou seja, você precisa ter o foco de olhar para Jesus. Amém. Tá bom já, pastor, acho que deu para entender? Aplauda o Senhor pela vida do pastor. Que ele merece. Não pelo merecimento, mas ele merece. Ele até se divertiu, aleluia. Olha só, irmãos. Então nós precisamos estar focados em quem? No Senhor. Não basta remover a lei. Eu não ando pela lei, eu ando pela graça. Mas você não contempla Jesus. Contempla tudo menos Ele. Então a transformação também não vai acontecer. Amém, queridos? O véu precisa ser retirado. Mas eu preciso focar na direção correta. Ou seja, hoje trazendo para os nossos dias é investir tempo na presença de Deus. Eu preciso contemplá-lo. Como é contemplar? É deleitar-me na presença dele. Amém, irmãos? Às vezes a gente não se deleita. Corremos de um lado para o outro o dia inteiro trabalhando. Até confessamos a palavra, mas você não tem um tempo para vê-lo. Eu e você precisamos ver o Senhor nas Escrituras. Precisamos ver o Senhor quando oramos. Amém, irmãos? E há uma forma de nós contemplarmos. Petições, súplicas, louvor, adoração, consagração, entrega, intercessão, meditação, ações de graças, ofertas. Tudo isso é uma forma de nós contemplarmos o Senhor. Amém? Essa é a forma de direcionar o espelho corretamente. Eu não me preocupo com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu olho para Ele, eu falo com Ele, eu adoro a Ele, eu entrego a Ele, eu oferto a Ele, eu dou ações de graça a Ele, eu falo com Ele, eu canto para Ele, eu danço para Ele. Está entendendo? A transformação acontece quando o espelho é direcionado para Jesus. Amém, irmãos? Isso é poderoso demais. Por quê? Porque quando você é posicionado em adoração a Deus, você se torna como Ele. Lá no Salmo 115, nós falamos até para as crianças no domingo. Usamos esse versículo aqui para falar com as crianças. Nós nos tornamos semelhantes com aquilo que nós adoramos. O que você adora? Eu adoro a Deus, pastora. Então você se parece com Deus. Amém. Eu até brinquei com as crianças. Aí uma gosta de um negócio, outra gosta de outro, né? Perguntaram até se podia fazer festinha de aniversário com dizer, né? Com temático. Ou se só tinha que fazer de Jesus. Falei, não, pode fazer temático. Mas não vai botar um posterzinho lá e ficar beijando. Ai, quero ver isso. Aleluia. Amém. Salmo 115, 8 diz assim, ó. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Nós ensinamos para os kids que quando é colocada uma imagem, as pessoas adoram essa imagem, elas estão se tornando iguaizinhos àqueles que elas adoram. E lá diz, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Deus fala, tornem-se semelhantes a eles, todos que o adoram. Agora deixa eu dizer algo para você. Se você adora Jesus, você vai ser semelhante a Ele. Amém? Pois nós precisamos adorá-lo. Glória a Deus. Quem está comigo aqui, dá glória a Deus. Amém? E para terminar, como uma máquina fotográfica. Paulo diz que somos como espelho refletindo o Senhor. Mas na época de Paulo não tinha máquina fotográfica. Ou nada parecido com isso. Mas a ilustração do espelho, que se transforma na imagem, que está refletindo, é o mesmo que uma fotografia. Você sabe, no processo de tirar uma foto, tem 4 elementos necessários. Fala comigo, luz, lente, diafragma e filme. A luz é o meio pelo qual o cenário é trazido para dentro da câmera. Amém? Na esfera espiritual, a luz é o desvendar do Espírito dentro de nós. Glória a Deus, irmãos. É o Espírito explodindo dentro de nós, revelação no nosso interior. Aleluia. O segundo elemento é a lente. A lente é o foco. Amém, queridos?
Uma vez que temos a luz, agora necessitamos da lente. A lente dá o foco. A lente aponta para a nossa mente. Se a nossa mente não compreender, nada poderá entrar dentro de nós. Além da lente, ainda precisamos do diafragma. O diafragma é aquele que abre e fecha. Aquele clique que dá. Amém? O diafragma aponta para o nosso coração. Muitas pessoas até entendem a palavra de Deus com a mente, mas elas não conseguem se abrir para receber aquela palavra como verdade dentro de si. O seu coração precisa abrir para a palavra entrar. Amém, irmãos? Se o coração não abrir, a luz de Deus não entra, ainda que a lente, que a nossa mente possa compreender. E por fim temos o filme que é a nossa alma. Quem é do meu tempo? Oxi. Quem é de 1992? Tá bom, vai, 1980. Cadê o povo? 1970. 1960. Oxi, tem pouca gente no nosso tempo. Meu pai, então vocês não vão saber o que eu estou falando. Igreja de jovem, jovem é jovem. Quem é de 2000? O povo até levantou com força. Quer até levantar as suas mãos, meu irmão. Nós somos raiz, tá? Não, no tempo da minha mãe. Não no meu tempo, da minha mãe. Tinha uma fotinho assim, que você via assim, lembra? Cadê você que na hora que eu pedi não levantou a mão, hein? Aleluia. Fala pra mim que falta de ética, pastora, perguntar a idade. Mas aí veio a minha vez, a nossa vez, tá? Do meu tempo aí. Tiramos aquela foto, lembra? Comprava aquele filme com 24 pose, 12. Você só dava pra comprar o de 12. Aí tirava, quando ia revelar, só salvava uma. Saía torto, saía assim. Gente, lembra disso? Uau, que luta. Vocês lembram que tinha um filme que era chamado Negativo? Lembra? Aquele ali era uma impressão. Depois que revelava a obra de arte. Uau! Sim ou não? Você sabe, irmãos? O filme é a nossa alma. Quanta história, hein, irmãos? Quanta coisa, hein? Quanta impressão. Eita, aleluia. Amém? Mas é na nossa alma que a imagem de Deus vai ficar impressa. Sabe aquele filmezinho lá que você... Eu não sei se vocês lembram disso, gente. Os mais novos não vão saber, eu vou ter que achar no Google depois. Para revelar para vocês essa parte tão maravilhosa da nossa história. Mas eles tiravam uma foto assim, no negativo. Aí na outra já ficava assim. Aí na outra... Lembra disso? Pois é. Presta atenção. O seu filme vai ter as imagens do Senhor assim com você. Assim com você. Assim com você. Amém, irmãos? É o Senhor transformando a sua alma. Amém? O nosso espírito foi criado para conter a Deus, mas a nossa alma foi criada para refletir a sua imagem. O seu espírito contém a Deus, mas é a sua alma que vai manifestar Deus. É a sua alma que vai expressar a autoridade e a vida de Deus. Amém, irmãos? Por isso que é tão importante que a sua alma seja transformada. De noite, precisamos nos abrir ao Senhor e então Cristo, o cenário celestial, será impresso em nós repetidamente de forma cada vez mais clara e nítida, ou seja, de glória em glória, de glória em glória. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Gente, aleluia, Jesus é bom. Amém. Tá vendo? Um monte de teatro, ainda temos que terminar no horário porque o Senhor é bom. Aleluia. Amém, irmãos? Olha, toda a obra do Calvário não foi apenas para escrever o seu nome no livro da vida. A obra do Calvário não foi apenas para que você fosse salvo para ir morar no céu. Amém? Isso é maravilhoso. Mas a obra do Calvário é para não só levar você para a eternidade, mas para transformar você à imagem e à semelhança do Senhor. Levar você a refletir a sua imagem. Amém, irmãos? Aquela obra penosa do Calvário foi para transformar a nossa alma, transformar a nossa natureza. Eu e você éramos uma lagarta, eu sempre gosto de falar isso, falo na aula. Eu e você era uma lagarta, e a lagarta, quando ela é lagarta, ela se arrasta, ela come do pó da terra. Quem come do pó da terra? Não é a serpente? Não é o diabo? Quantas vezes
você viveu se arrastando. Parece que está com tudo. Mas sabe, ninguém gosta de vida de lagarta, não. Quando você vê uma lagarta, você não quer pegar uma lagarta e falar: ai, que lagarta linda. Lagartas queimam. Lagartas não são legais de pegar. Não é legal mexer com lagarta. Tem alguma lagarta? Eu ia falar: olha para a lagarta do seu lado falando. Aqui. Lagarta não convive com pessoas, não convive, porque queima. Eu e você éramos como lagarta, era difícil de conviver. Éramos difíceis de viver, difíceis de se relacionar. Vivíamos nos rastejando nesta terra, experimentávamos da dificuldade. Mas aí um dia a lagarta diz: chega, essa não é a minha natureza. Então ela escolhe um cantinho e ela fala: eu quero nascer de novo. Então ela fica ali e é gerada uma vida nela. Ela vai tendo a vida de Deus dentro dela. Amém? Quando você abandona, você vai abandonando o mundo com a vida de Deus, é colocada dentro de você. E essa comida que vem sobre a sua vida, ela vai substituindo aquilo que era velho. E de repente tudo em você se torna do Senhor. Amém? E quando você vê, nasceu uma asinha aqui, outra asinha abriu ali, e de repente você vai voar, e você vai voar alto. Sabe, irmãos, borboletas nós queremos pegar na mão. Borboleta é bonito, borboleta se relaciona com pessoas. Essa é a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Deus está transformando a sua vida. Deus está transformando a sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Não é uma questão de você dizer assim: eu não gosto disso. É uma questão de você dizer: eu não sou lagarta, eu quero ser borboleta, Senhor. Então, apesar de não gostar, eu quero que a sua vontade esteja operando na minha vontade. Que nós possamos crescer para avançar, respondendo a Ele, entendendo que é Ele que opera em nós por meio da sua palavra. Quando Deus fala comigo e com você, nós temos que ter prontidão em dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me comprou pelo preço do seu sangue. Eu sou seu, eu sou sua. Opera em minha vida, opera em minha vida. Tanto querer quanto realizar. Eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou receptivo para a tua palavra, para o teu fluir, para o teu querer, para a tua vontade. Não importa mais o que eu penso, porque eu quero que seja substituído o meu pensamento caído, mundano, pelo pensamento do céu, pelo pensamento do Senhor. Não importa a minha vontade, eu abro mão da minha vontade mundana, caída, pela vontade do Senhor, a vontade do céu. Ou as minhas emoções, às vezes conturbadas, serão substituídas pela emoção do céu. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós vamos andar pelo Espírito, porque o Espírito é vida no nosso interior. Você pode falar para o Senhor aí nesta noite: eu quero ser transformado, eu quero crescer. De repente você parou num estágio de crescimento, porque não quis mais avançar, porque diz não para a vontade do Senhor. Mas hoje à noite você dizer: Senhor, eu quero crescer, eu me abro para ser transformado, eu quero ser transformada à sua imagem, eu quero expressar a sua glória. Oh Deus, eu quero manifestar o teu poder na minha vida como filho amado, como filha amada. Nesta noite eu direciono a minha vida para o Senhor. Nesta noite eu direciono o meu coração para o Senhor. Nesta noite eu direciono as minhas emoções para o Senhor, a minha vontade, a minha mente. Oh, eu quero ver você, eu quero te ver, Senhor.